Muito bom dia a todos. Gostaria inicialmente de cumprimentar a mesa, na pessoa do excelentíssimo senhor ministro Luiz Felipe Salomão, em nome do qual cumprimento os demais componentes da mesa, a todos os presentes. Gostaria também de deixar registrado meu agradecimento ao doutor Pedro Paulo Guerra de Medeiros, que também é membro dessa comissão de juristas, que trabalha na reforma da lei de arbitragem, e também é conselheiro federal, representando o Estado de Goiás, que nos convidou a comparecer a essa audiência pública. Eu gostaria, inicialmente, de solicitar que fosse passado um vídeo institucional que fala um pouco a respeito da história da Segunda Corte de Conciliação e Arbitragem. A Segunda Corte de Conciliação e Arbitragem de Goiânia foi criada em 1996 para julgar conflitos envolvendo direito patrimonial disponível, especialmente nas áreas condominial e imobiliária. A Segunda Corte de Conciliação e Arbitragem de Goiânia é hoje uma das mais atuantes da América Latina. Em 17 anos, foram protocolados mais de 76 mil procedimentos arbitrais, realizadas cerca de 113 mil audiências e homologados mais de 65 mil acordos, que representam mais de 80% de acordos do protocolado. Seu trabalho é uma importante ferramenta que contribui de forma determinante para a resolução de conflitos sem a necessidade de se recorrer ao judiciário. São vários os motivos que levam o interessado a optar pela Segunda Corte em relação ao Juizado Especial Cível. Pessoas jurídicas e não apenas microempresas podem dar início à arbitragem. Há sempre a possibilidade de realização de perícia, podendo ser analisadas questões de grande complexidade. Não há limite de valor para análise dos conflitos. Na Segunda Corte, já tramitaram arbitragens de apenas R$ 100 e de até R$ 20 milhões. Além disso, o julgamento dos conflitos na Segunda Corte é rápido e eficiente. O prazo médio de julgamento das arbitragens transcorre entre 2 e 6 meses, sendo que 80% levam apenas 60 dias. A Segunda Corte de Conciliação e Arbitragem de Goiânia está totalmente informatizada. As partes interessadas podem protocolar sua reclamação por meio da internet, resguardado o sigilo de suas informações. O cumprimento das notificações oriundas das reclamações são de responsabilidade dos mensageiros. Eles não possuem fé pública e as notificações só têm validade com a anuência espontânea, por escrito, da parte notificada. Já os julgamentos dos conflitos são responsabilidade de 30 árbitros, todos advogados, sendo 15 indicados em parceria com a OAB Goiás e 15 indicados pela própria Corte. Antes da instauração do procedimento arbitral, é obrigatória a tentativa de conciliação, pois o regimento da Segunda Corte estabelece a cláusula escalonada. A equipe de conciliadores está totalmente preparada e tem sido muito bem sucedida, alcançando uma média de 80% de conciliações. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás tem confirmado de forma sistemática as decisões emanadas da Segunda Corte, sendo inexpressivo o número de decisões arbitrais anuladas. É por tudo isso que a Segunda Corte de Conciliação e Arbitragem de Goiânia tem o seu trabalho utilizado e reconhecido pela sociedade, com um alto índice de satisfação. Bom, a iniciativa de nós participarmos aqui dessa audiência pública surgiu de uma visita do Dr. Pedro Paulo à Segunda Corte de Conciliação e Arbitragem. Na ocasião, ele conversou conosco a respeito do andamento dos trabalhos dessa comissão
e tratamos um pouco da realidade da nossa segunda Corte de Conciliação e Arbitragem de Goiânia. E o que nós deixamos claro desde o princípio é que sempre que nós recebemos alguns expositores na cidade de Goiânia para tratar da lei de arbitragem, a doutora Selma Lemes esteve em diversas ocasiões para tratarmos do assunto, nós percebemos que a arbitragem desenvolvida em Goiânia difere de forma substancial de arbitragens que ocorrem no restante do país, em função da simplicidade e da menor complexidade das causas que tramitam na segunda Corte de Conciliação. Nós observamos, em algumas ocasiões, e já vimos diversos juristas e estudiosos do direito, ao tratar da arbitragem, que entendem que uma arbitragem não seria viável tratar de arbitragens com valores inferiores a 800 mil a R$1 milhão. E isso realmente nos assusta e às vezes a gente até para pensar, é a arbitragem mesmo que nós estamos seguindo aqui em Goiânia, porque lá realmente a gente utiliza para causas de baixa complexidade. Já tivemos, como dito no vídeo, causas de R$500 até causas de R$20 milhões. E a segunda Corte de Conciliação e Arbitragem, ela surgiu com o intuito de tratar de questões mais voltadas para a área imobiliária, então a área de condomínios e imobiliárias. No caso de condomínios, né, apenas para dar um exemplo, na qual os próprios condôminos inserem a cláusula compromissória nas suas convenções, e aí são os próprios condôminos, iniciativa dos condôminos, que aprovam por 2/3. Então, tem utilizado em Goiânia, e esse é um dado que eu gostaria de trazer à comissão, em Goiânia, cerca de 90% dos condomínios inserem em suas convenções condominiais a cláusula compromissória. Então, todos os conflitos oriundos da relação condominial são tratadas na segunda Corte de Conciliação e Arbitragem. Assim como existem outras cortes também especializadas em outras matérias. Então, a experiência, a gente gostaria de trazer essa experiência lá da Corte de Goiânia e afirmar que, os próprios números, né, são números, às vezes quando a gente trata com pessoas que entendem do assunto, assustam quando a gente se refere a números de arbitragens, e lá nós temos a cláusula escalonada, que primeiro prevê a conciliação, e apenas não havendo conciliação é que o processo, o árbitro profere, não é, o laudo arbitral, a sentença arbitral. Então, os números refletem isso. São, em média, cerca de 5 mil arbitragens por ano. 5 mil arbitragens por ano. Ainda que nós desconsideremos as conciliações, os acordos homologados, os acordos celebrados, são cerca de 900 sentenças, aí eu estou falando de laudos de sentenças arbitrais por ano, o que dá, em média, 80 por mês. Então, é isso que nós gostaríamos de trazer, porque exatamente o intuito nosso é de demonstrar que a arbitragem de massa, ela funciona. Ela funciona, ela tem ela é receptiva tanto do ponto de vista da sociedade, quanto do ponto de vista da legitimidade, já que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás tem confirmado de modo sistemático essas decisões. Nós fizemos um levantamento, foi um levantamento parcial, mas a gente acredita que não existe o número de sentenças arbitrais que tenham sido anuladas não chega a 2% pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e aí por questões de procedimento, né, e obviamente não pelo mérito, já que é vedado ao Poder Judiciário fazer essa revisão.
Então, é isso. A contribuição que a gente queria trazer, essa experiência que eu gostaria inicialmente de tratar, antes de falar um pouco mais sobre as nossas sugestões de alteração da lei de arbitragem. A gente entende que nós devemos combater, sim, sem dúvida, aquelas câmaras que vendem carteiras, né, de árbitro, enfim, essas entidades que, na verdade, querem ganhar dinheiro, não é, fazendo cursos, né, entregando carteirinhas e prometendo arbitragens a terceiros. Não é? Mas a gente realmente gostaria de deixar aqui a nossa experiência e dizer que a arbitragem pode sim ser de massa. No que se refere às alterações, nós trouxemos aqui algumas singelas contribuições a essa comissão. E a primeira sugestão se refere ao artigo 3º da Lei de Arbitragem. E aqui, essas sugestões, nós trouxemos levando em consideração as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, seja com relação à notificação da outra parte para dar início à arbitragem, seja com relação às dificuldades que a gente se depara com, né, perante o Poder Judiciário. Então, inicialmente, com relação ao artigo 3º, a nossa sugestão é para que conste na lei, porque hoje o texto original diz que as partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. E, em função desse compromisso arbitral, alguns juízes têm entendido que há necessidade não só da cláusula compromissória, como também do compromisso arbitral. Portanto, se houver só a cláusula compromissória e a parte não assinou o compromisso arbitral, ele entenderia que a arbitragem não poderia ser eleita, que a Câmara não poderia julgar, e nós tivemos, inclusive, decisões judiciais nesse sentido. Então, a nossa sugestão é apenas que altere de "e" para "ou". Não é? Então, assim entendida a cláusula compromissória ou o compromisso arbitral, bastando apenas um para que a arbitragem possa ser instituída. Com relação ao artigo 4º da Lei de Arbitragem, fica aqui a nossa sugestão. Eu acredito que a comissão já deve estar tratando, e é um tema que eu tenho certeza que não deve ser unanimidade dentro da própria comissão, que é a questão da relação de consumo. Muitos entendem que, alguns juízes entendem que não é possível a arbitragem analisar questões que envolvem relação de consumo. Então, a nossa sugestão, inclusive essas sugestões foram entregues também à comissão, no parágrafo 2º, a gente sugere o seguinte texto: nos contratos de adesão, e aí vem a nossa sugestão, inclusive nos contratos que envolvam relação de consumo, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar expressamente com a sua instituição. Então, no nosso posicionamento, não existe incompatibilidade entre a lei de arbitragem e o Código de Defesa do Consumidor. Na verdade, um completaria o outro, mas apenas para por fim a qualquer discussão acerca do tema, nós sugerimos acrescentar esse, inclusive nos contratos que envolvam relação de consumo. Além disso, no artigo 22, uma outra sugestão nossa também, é para que, considerando as dificuldades enfrentadas no curso da arbitragem, especialmente na fase, né, que vão ser ouvidas as testemunhas essenciais para o julgamento da arbitragem, bem como a falta de um procedimento, né, no judiciário para conduzir essas testemunhas, então nós sugerimos também a criação de um procedimento que facilitasse a condução das testemunhas, porque hoje nós temos aí a dificuldade de trazer aquelas pessoas que não compareçam espontaneamente. Então, criar um procedimento não só para um procedimento mais claro, inclusive para o Poder Judiciário, inclusive nas questões que envolvam medidas coercitivas ou cautelares. Esse é um outro ponto também de dificuldade
No início, achava-se que era o árbitro que deveria encaminhar um ofício ao Poder Judiciário, isso no início foi feito, só que esse ofício ficava parado lá no Tribunal de Justiça e nós não tínhamos, não conseguíamos essa medida coercitiva. Alguns juízes entendem que não é possível propor a medida cautelar, né? Então, que isso ficasse um pouco mais claro na lei de arbitragem. Uma outra sugestão nossa é no artigo 27, a fim de que seja acrescentado no artigo 27 a questão dos honorários de sucumbência, né? Já que muitos advogados entendem e até se recusam a ir à arbitragem com receio de perder rendimentos, enfim, e a gente sabe que isso não ocorre, mas também a fim de até mesmo incentivar a utilização da arbitragem, que fosse acrescentado ao artigo 27. A sentença arbitral decidirá sobre a responsabilidade das partes acerca das custas, despesas com arbitragens, e aí nós acrescentamos e honorários de sucumbência. Com relação ao artigo 31, a nossa sugestão é apenas para que seja acrescentada a parte final do artigo 31, porque lá diz que a sentença arbitral, lá ao final diz, constitui título executivo, apenas acrescentar também título executivo judicial. E também, e esse é um ponto também de muita importância, que seja esclarecido na lei de arbitragem quais documentos são necessários para requerer o cumprimento de sentença. Nós temos alguns juízes do Poder Judiciário goiano que têm exigido no despacho inicial que seja juntado os autos da arbitragem, a documentação referente à arbitragem integral. Então, nós entendemos que isso é desnecessário e sugerimos que essa comissão também analise a documentação, qual é o documento necessário para levar, para requerer o cumprimento da sentença do árbitro junto ao Poder Judiciário. Um outro ponto também é com relação ao arquivo. No que se refere às instituições arbitrais, quanto tempo essa documentação deverá permanecer arquivada? Esse também é um ponto de conflito, porque já aconteceu lá na Corte, depois de 10 anos que já tramitou a arbitragem, seja solicitado documentos referentes à decisão arbitral. Então, também fica aqui nossa sugestão para que esse tema seja analisado. E, por fim, a questão da notificação da parte que não compareça espontaneamente ou que a parte interessada não consiga notificar, né? Então, a questão da notificação, é possível ou não a notificação por edital? Esse é um ponto também. A gente costuma falar que quando a parte não consegue notificar a outra, ela fica no limbo, porque ela não pode nem ingressar com a medida perante o Poder Judiciário e tampouco na Corte de Arbitragem, isso não é possível. Então, essas são as nossas singelas contribuições e a gente agradece mais uma vez o convite e coloca a segunda Corte de Conciliação e Arbitragem, e aí já coloco também que a segunda Corte já estamos alterando, nós queremos retirar o nome Corte, a intenção nossa é que fique segunda Câmara, né, de acordo com o que tem sido no restante do país. Tá? Então, só apenas para prestar esclarecimento e agradeço mais uma vez a atenção.